PL, a gente separou no militante que tinha o perfil para ser candidato, porta-voz, o que tinha perfil para ser liderança interna. Por exemplo, eu sempre fui muito mais liderança interna do que candidato. Perfil organizacional, de montar evento, organizar reuniões, de liderar o grupo, cuidar do grupo de WhatsApp. E o perfil intelectual. Aqueles que tinham um perfil mais intelectual, que queriam estudar, já estavam em boas faculdades, que tem como perspectiva atuar muito mais na formulação do que na execução, a gente separou para fazer plano de governo. E essas pessoas ajudaram a criar os livros, os fascículos 1 ao 6 do livro amarelo, e depois, são 6 fascículos, são tranquilamente no livro amarelo dos 6 primeiros, são mais de 1000 páginas. Isso se tornou o livro depois, que agora a gente lançou, que é o livro amarelo, que é o livro com as propostas já amadurecidas com o plano de governo. Então, essa transição aconteceu nos últimos 2 anos. E qual que foi, assim, as principais teorias que essa ala mais intelectual, vamos chamar assim, do MBL usou para conseguir colocar nesse livro? A gente trouxe muita coisa nova. A ideia era o seguinte, a gente tinha um leque de princípios e a gente tinha pontos onde a gente queria chegar. Por exemplo, eu preciso tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Dentro de um sistema de valores e princípios, por exemplo, o direito à propriedade não será alterado. Logo, o que eu posso fazer dentro desse rol? Bom, vamos ver certas experiências que a Coreia do Sul adotou, que a Dinamarca adotou, que a Estônia adotou, que a China adotou. Isto cabe? Vamos comparar entre elas e vamos compilar como políticas públicas que possam funcionar. Na área da saúde, entendendo que, olha, não vai dar para alterar, e eu acho que nem tem que alterar o princípio da universalidade do SUS. O que nós podemos fazer nesse sentido? Bom, vamos olhar o que o sistema de saúde inglês está fazendo, o que o sistema de saúde de El Salvador está fazendo, misturando tecnologia. Então a gente pegou esses leques e aí a gente foi muito aberto. A ideia era não ser muito ortodoxo, porque se a política pública funcionou, eu vou pegar muito exemplo de política pública que funcionou na área econômica, especialmente desenvolvimento industrial de tecnologia na China, e falar, olha, cabendo dentro do nosso sistema de valores, dane-se. Então, a gente foi muito aberto e aí isso permitiu criar uma proposta para o Brasil que ela é curiosa, porque ela é heterodoxa em muitos termos, ela traz linhas de pensamento diferentes, mas todas apontando para a mesma direção. Você citou o SUS, é uma curiosidade que eu tenho. Como você pensa na prática o SUS? Assim, você falou, não dá para tirar a universalização do SUS, mas tem muitos problemas. Não é nem hashtag Viva o SUS e nem tudo é ruim. Então como é que a gente trabalha o SUS na prática? Dá para privatizar? Então, a real é o seguinte, o SUS tem um gravíssimo problema de acesso. Antes do SUS, a pessoa tem que lembrar, antes do SUS, até os anos 80, havia o famoso INAMPS, que era um caos. Se você não era uma pessoa que tinha um trabalho formal, você não tinha acesso à saúde. Então era coisa assim, uma Santa Casa te ajudava, um trabalho benemérito ajudava, mas meio que se você era uma pessoa miserável e não tinha acesso ao trabalho formal, você estava meio que largado à própria sorte. O SUS universaliza, mas o trabalho e a assistência não é boa e existe um problema grotesco de acesso. Acesso por conta das filas mal feitas, acesso a exame, acesso a cirurgia, acesso a tudo que envolva alguma complexidade. E a reorganização dele é o que nós precisamos fazer e aí usar a tecnologia para acelerar os processos. Então, o SUS ele tem o que eles chamam de regiões do SUS, regiões de saúde. Todo o estado é dividido em regiões de saúde. E essas regiões de saúde elas têm que ser completas em si. Então, se você pega uma macro-região de saúde, ela tem que ter desde a alta complexidade até as unidades básicas de saúde espalhadas pelas cidades. Como o modelo brasileiro de financiamento disso é por emenda, o cara constrói hospital não na cidade que tem que ser, uma cidade média, uma cidade grande, mas ele constrói onde ele tem voto. E aí você tem um modelo completamente caótico. Vai precisar o governo federal reorganizar isso para ele poder distribuir as funções para os estados e municípios do SUS. Só de fazer isso, você já tira 40% do problema da frente. O outro é reordenar a fila do acesso do SUS, mas não só a fila, toda a sua trajetória no SUS ela é caótica, porque tem uma regra básica que diz o seguinte, se você for num hospital, você precisa ser atendido, não importa a sua enfermidade. Então você vai para um hospital de alta complexidade hoje e você está com uma febre, você tem que ser atendido. Na verdade, o correto é fazer igual faz os outros países. Não, você vai ser direcionado para uma unidade básica. Hospital de alta complexidade atende alta complexidade. Pronto-socorro atende pronto-socorro. UBS atende UBS. Então a gente tem que reordenar do SUS para que você tenha uma trajetória não subjetiva, onde você vai, eu vou fazer um exame aqui, eu corro ali, mas você tem uma trajetória lógica do começo ao fim da sua enfermidade para você chegar à cura. Trabalhar as emendas. Mas muito. A emenda ela tem que atender ao planejamento central e não o planejamento do SUS atender a emenda. Como é que você vai controlar isso? Vai ter que disciplinar as emendas. A emenda que vai para a saúde, hoje a boa parte das emendas são obrigatoriamente direcionadas para a saúde. Elas têm um poder discricionário por parte do deputado que manda vamos fazer aqui uma policlínica. Não, tem o plano,
dessa regional de saúde, a regional de saúde já tem um plano pré-pronto, e a emenda vai, ó, você quer atender a saúde aqui na região? Precisa fazer 2 UBSs aqui e quer investir junto uma policlínica, precisa naquela cidade? É assim, ele vai ter que obedecer um planejamento anterior, senão vira caos, que é como a gente tem hoje. Agora eu queria citar um caso que é bem recente, a gente falou de articulação também. Teve o caso do jornalista Luiz Pablo, recente. Agora, não só ele sofreu determinada apreensão, inclusive não chegaram a encontrar nada, né, no caso dele. Então, agora estão indo para as fontes dele. Sim. Eu queria que o senhor avaliasse isso, comentasse esse caso. Eu comentei ontem, porque eu tive uma discussão, um debate bom lá na Globo News sobre não cumprir decisões ilegais. A famosa decisão ilegal não se cumpre. E foi foi um debate que eu tive com a Natuza, em que ela falou, mas quem determina isso? Eu falei, a própria Constituição. Inclusive o próprio STF tem um julgado de 96 que diz, decisão ilegal não se cumpre. Tudo bem. A real é, ali tínhamos uma flagrante decisão ilegal do ministro do STF, que não é nem contra algo que está na Constituição, é uma cláusula pétrea. Equivale ali para o pessoal entender como se ele estivesse abolindo o Estado Democrático de Direito, numa canetada, ou como se ele estivesse instituindo pena de morte, que também é cláusula pétrea. E ele fez isso contra o sigilo de fonte, atacando uma premissa de jornalismo para defender um parceiro dele de Suprema Corte, que é o Flávio Dino. E ninguém está falando nada, inclusive os jornalistas. Essa é uma típica decisão que as forças policiais ou que as autoridades em geral não deveriam obedecer. Essa é uma típica decisão. A gente já está falando em ataque à cláusula pétrea. Não é nem o ataque à Constituição, não é nem ataque à lei complementar, já estamos indo ataque à cláusula pétrea. E esse é um elemento que eu já falei em entrevistas, que é esse tipo de atuação dramática por parte do STF, em que eles atacam elementos fundamentais da divisão dos poderes, os poderes têm que dar um basta. E como que faz isso na prática? Como você faria isso na prática? Você bateria de frente com o STF, sabendo como funciona o Congresso? Primeira coisa, como eu disse lá no Globo News, o que for flagrantemente legal, eu vou entrar em contato com a AGU e ela falar, olha, isso aqui é uma decisão ilegal do STF. Não cumprirei. Por exemplo, se eu estou no meio de uma operação de recuperação de uma área de favela tomada pelo Comando Vermelho, aí vem uma DPF a pedido da Rede de Sustentabilidade, aí o Alexandre de Moraes dá, falei, eu não vou botar os soldados em risco, a população em risco, no meio da operação, porque vocês assim decidiram. Eu vou cumprir minha operação e eu depois vou recorrer lá no STF e vou discutir. Enquanto isso eu não vou parar, porque isso é uma decisão ilegal. Decisão ilegal e não se cumprir. Assim, a AGU, ok, bem, mas aí tem a Procuradoria-Geral da República e mesmo assim, às vezes, teve um inquérito das fake news, foi aberto sem Ministério Público, sem Polícia Federal. Mas eu, como presidente da República, eu não volto a colocar, eu tenho que estabelecer os limites de atuação de cada poder. Eu não posso ser um boneco. Então, por mais que, o PGR vai ser instado pelo STF a vir pra cima de mim. Paciência, que venha. Agora, o que eu não vou fazer, que é o que diferencia do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou fazendo enfrentamentos ativos contra o STF. Não, vou brigar, vou falar. Eu sou da tese, STF, quer errar? Então vem errar. Eu não vou cumprir. Aí eles vão gerar crise institucional. Então deixa eles gerar as crises. E é um elemento. Se eu venço a eleição, infelizmente, não apenas se eu vencer, mas se os demais vencerem, há 4 nomeações que a gente pode fazer para o STF. A gente altera a dinâmica da corte, inclusive para instituir um código de ética interno. Então, minha tese é, eu vou trabalhar, não vou procurar o conflito. Se o Senado quiser ir para cima para empichar ministro do STF, vamos embora, vamos tocar. Não serei eu a provocar a crise institucional. Dito isso, se eles provocarem a crise institucional, não haverá recuo da minha parte. É isso. Eu vou ser absolutamente institucionalista. Em relação a, você falou de escolhas para os ministros. Que perfil você escolheria caso em que eu já fiz um anúncio, eu fiz 2 anúncios de modelo, não de pessoas, mas de modelos. Nós precisamos de uma pessoa especializada na área da agricultura e da resolução desses conflitos no campo e segurança jurídica. Tem que ter alguém voltado a isso, porque boa parte... No STF. Tem que ter alguém que defenda a segurança jurídica, porque o Brasil passa por uma crise, especialmente nas regiões mais pobres dele, em que não há nenhuma segurança jurídica. Nenhuma. E isso também é um elemento de fuga de investimentos e um elemento que assusta a agricultura brasileira. O Brasil tem que ser um país de segurança jurídica para o investimento poder vir. Outro, eu já tinha citado, há um ministro, foi até uma piada do Bolsonaro, mas cabível, terrivelmente evangélico que ele colocou, precisamos ter um ministro católico, temos que ter pessoas que têm um sistema de valores que vão para a lei da norma fundamental. Acho que tem que ter Mas você acha importante a bancada evangélica? Toda essa não que eu concorde como ela está atuando. Tá. A bancada evangélica, em grande medida, é uma bancada do centrão no Congresso Nacional. Inclusive, está pulando em muitos termos. O próprio Republicanos, que é um partido ligado à bancada evangélica, participa do governo. Então, agora, a representação de valores religiosos no Congresso não apenas é bem-vinda, como é necessária. Por que um sistema de valor tem que ser abandonado na prática política? Isso é conversa mole. Dito isso, a atividade deles tem que ser qualificada e é um problema de gestão política dos grupos ali. E o Centrão? Como que seria o papel do Centrão? A negociação
a velha política e a negociação diante da tua bandeira de não, eu vou quebrar esses padrões do sistema. Essa é a parte, eu vou falar mais difícil, e a parte que eu não vou ser populista aqui. Que é nem romântico nem populista, que eu vou falar, eu vou acabar com isso. Eu gostaria de acabar, gostaria assim, de avisar todos os eleitores, por favor, não vote ninguém do Centrão nessa eleição, mas sejamos honestos. Pelo menos 300, 250, 300, 320 deputados do Centrão serão eleitos nessa eleição, com dinheiro infinito, dinheiro de emenda, e o povo vai votar, especialmente as pessoas mais humildes, elas vão votar em políticos do Centrão. Por troca de voto, troca de favor, por o prefeito mandar o cara, eles vão votar, e esses caras eles estão interessados em coisas pouco republicanas ou meramente administrar emendas. Eu vou ter que tornar público e transparente as negociações, eu vou compor governo com os partidos, só que sob novos termos. Eu vou assumir uma coisa que é necessário que se assuma, que o Brasil, na verdade, é um regime parlamentarista, em que há eleição para o presidente, mas no fundo você só forma governo se você obtém maioria no Congresso, que é igual a um regime parlamentarista. Logo, eu vou ter que formar governo igual regimes parlamentaristas fazem. Eu vou exigir uma resolução dos partidos que quiserem compor governo conosco, resolução vinculante à bancada para votar nesses temas, e aí com isso eles podem aderir ao governo, e podem, quer nomear um ministro numa área, ele vai tocar o programa que você assinou a resolução. Não vai ter, eu quero porteira fechada. Não vai ter porteira fechada de nada. Vamos compor governo, e aí vamos fazer uma maioria. Não vai ser a maior das maiorias, mas vai ser uma maioria para passar projetos de maioria simples, e nas PECs, que aí sim são os grandes projetos estruturantes, caso a caso. E aí trazer a sociedade civil para isso. Eu vou da segurança pública de forma objetiva. O que é o prendeu matou? Eu venho tentando definir muito rápido, porque eu estou fazendo uma entrevista. Prender ou matou é o seguinte: qualquer alternativa ao prender ou matou significa impunidade. Se você tem um bandido violento que vai te botar uma arma na rua e te assaltar, ou ele vai preso ou ele vai morto. A alternativa prendeu ou matou é soltou ou não pegou, ou seja, é impunidade. Então, prender ou matou é a única resposta que vai haver para o criminoso no Brasil. E hoje existem muitas outras respostas, existe muita filosofia, não, mas ele veio de onde? Não, mas o contexto socioeconômico racial. Não, porque o debate sobre o papel do bandido na sociedade como poesia. Esquece tudo isso. Mas ia ter uma abordagem mais extensiva, por exemplo, nas ruas, o senhor motivaria isso? A gente tem muito problema aqui em São Paulo de bike, cara. Vem correndo, pega o celular, sai correndo. A polícia, quando pega uma atividade criminosa, ela tem que prender essa pessoa imediatamente. No caso desse não foi a questão judiciária, né? Mas aí você vai alterar as leis, você tem que alterar as leis de execução penal, você tem que acabar com a audiência de custódia. E você tem que, as leis de execução penal que incluem aí a famosa progressão, elas têm que desaparecer. E o papel subjetivo que um juiz tem na hora de decidir, não precisa ficar preso, que é na audiência de custódia, tem que desaparecer. A audiência de custódia ela tem que acabar. Uma pessoa que foi presa em flagrante, num roubo à mão armada, ela apenas vai presa. E depois de presa e condenada, ela apenas vai cumprir a pena. Não tem que haver progressão para nenhum tipo de crime violento. Ponto. A progressão é um câncer, porque a progressão também traz dentro dela a subjetividade. Temos que acabar com o programa Pena Justa, que está fazendo que bandidos, mesmo sem progredir, sejam soltos, simplesmente porque há uma condição inconstitucional nos presídios brasileiros por conta da violação de direitos humanos. Aí os nossos direitos humanos são violados enquanto os deles são protegidos. Isso é loucura. Última pergunta, prometo, porque eu estou muito curiosa com isso, é uma curiosidade minha. Se acontecesse uma nova pandemia parecida com o que aconteceu em 2020, ou como se não tivesse acontecido, como o senhor ia atuar? Estou dizendo isso porque tem essa polêmica recente do Fauci, isso deixou muita gente surpresa, outras nem tanto. Mas, por exemplo, a questão do lockdown, né? Que deixou muitas empresas, acabaram quebrando depois da pandemia, mas também tem a situação da saúde, que é muito importante. Então, como o senhor lidaria com isso? Como o Bukele... Deixaria os estados... Eu vou dar um exemplo, não. Como o Bukele fez. Acho que você tem que iniciar com uma restrição, caso seja uma pandemia extremamente grave. Então a gente tem que saber qual é a pandemia. O modelo do Covid. Olha, é expectativa de contágio muito alto, muitas mortes. Você começa com um lockdown e precisa começar com uma restrição. E aí você começa a fazer os planos de saída, porque uma coisa é você querer tirar rapidamente as pessoas daquilo, outra coisa é você ficar amando a ideia de estar com máscaras e falar que o SUS democracia é lindo, que foi basicamente um sistema utilizado por regimes. Vamos falar, a União Europeia tocou muito isso, a gente viu isso por parte da imprensa aqui no Brasil. A ideia de que o controle gerado pela pandemia, ele efetivava o maior poder do Estado sobre a vida das pessoas, e isso houve. Mas do outro lado você ouve também discussões ridículas e esdrúxulas sobre, solta tudo, não, tem que abrir os negócios. Não, cara, uma coisa é um dono de um negócio que quer tocar a empresa dele e é autônomo e vai de carro para o trabalho. Outra coisa é uma pessoa pobre que tem aqui em São Paulo que vai pegar um ônibus lotado e essa pessoa pode pegar o Covid como muitos pegaram e morreram e levar a doença para a família delas, as famílias mais pobres. Mas o senhor seguraria por quanto tempo?
Não, aí eu tenho que. Não, eu não posso falar que eu vou segurar por 7 meses, por 3 meses. Aí você vai ter que olhar o desenvolvimento daquilo, vai olhar o desenvolvimento das respostas, das vacinas, dos tratamentos. Você vai saber cidades que não tem tanta aglomeração urbana em que você pode começar a liberar o comércio, liberar o funcionamento das coisas, e locais em que você vai ter que ter uma restrição mais forte. Você tem a saúde e a economia andando ali. É óbvio, é um ajuste muito fino, em que quando você erra, você pode errar muito e matar pessoas com o seu erro. Ao mesmo tempo, você não pode criar um processo de sufocamento da economia, porque isso vai gerar um dano enorme a longo prazo. A obrigatoriedade da vacina Essa é uma discussão muito importante, porque quando você roda o Brasil, eu imagino só, estava em Marajá do Sena, onde que as pessoas bebem água de esgoto. Eu, graças a Deus, pude filmar e mostrar, este é o nível do Brasil. Aquela pessoa, o Estado vai ter que direcionar o que ela vai fazer. Aquela pessoa não está discutindo se há uma questão de se a vacina vai permitir que ela entre ou não no aeroporto, que ela nunca vai botar um pé no aeroporto. As pessoas mais humildes no Brasil precisam de assistência do Estado porque não foi dado nada para elas. Aquela pessoa fala, você vai ter que se vacinar. Não há o que se fazer. Todas as doses, independentemente. Eu não sou uma pessoa, quando são 3 doses, 2 doses, eu não vou aqui falar porque eu não sou médico. Porque a função do poder público nisso é, aquelas pessoas, especialmente numa posição de carência absoluta, elas vão precisar de uma assistência e de um papel próximo do Estado. Porque as pessoas não são iguais e as pessoas exercem suas liberdades de maneira diferente. A liberdade de uma pessoa que mora nos lugares com IDH mais baixo do Brasil, ela é objetivamente, não nominalmente, porque isso é uma liberdade nominal que a gente pode botar na Constituição, ou falar de maneira principiológica. Concretamente, aquela pessoa não tem uma liberdade sobre a escolha dos atos mais básicos dela. Por isso são famílias que têm... Eu visitei uma família de 8 filhos com a menina grávida com 15 anos. As pessoas não estão exercendo a liberdade, elas estão vítimas das circunstâncias de uma pobreza absoluta. Ali o Estado vai ter que atuar e muito. E não atuar ali é uma desumanidade. Aquela pessoa vai precisar assim, o Estado vai ter que estar próximo. Até com assistencialismo. É difícil. No caso do brasileiro... Eu queria ficar aqui falando de assistencialismo, Bolsa Família, mas olha só. O Brasil é jogar no hard. A gente às vezes importa discussões do primeiro mundo, mas quando a gente vai ver o quinto mundo que existe no Brasil, você fala... Outra realidade. É outra realidade. Você tem muitos Brasis. O Brasil de São Paulo, de Porto Alegre, a gente pode discutir em termos europeus, americanos. O Brasil de Marajá do Sena ou do interior, de Pinheiros, no Maranhão, não é isso aí. É Bangladesh, é Índia, é outra coisa. Renan, muito obrigada pela entrevista, adorei os esclarecimentos. Ficaria também aqui mais um tempo, tem muitos pontos que a gente podia tocar, mas... Maravilhoso. E as entrevistas com vocês são sempre muito boas, muito boas. Obrigada. Obrigado a você. Bom evento para você. Obrigado. Este ano são escolhas. Qual a escolha que o povo brasileiro precisa tomar para mudar o Brasil neste ano? Eu só posso falar essa escolha a partir do dia 16, quando é permitido pedir voto. Mas acho que ela é muito clara para todo mundo. E conta pra gente a importância desse fórum hoje aqui em São Paulo, mostrando que a liberdade também é uma forma de expressão e um caminho. É sempre importante, porque o Brasil é um país que está sempre caminhando na direção contrária. A gente acabou de ver essa semana o senhor Alexandre de Moraes indo para cima do sigilo de fonte, que é uma premissa da democracia e do bom funcionamento daquilo que chama de jornalismo. Sem jornalismo não há país livre, não há debate livre, então estamos no caminho contrário e a gente precisa fazer um enfrentamento sério a isso. Logo mais terá um painel que estaria já aí mediando logo mais às 11h30. O que você vai falar hoje lá para o pessoal do Fórum da Liberdade? Trazer nossas ideias, trazer o que a gente pensa, os enfrentamentos que a gente vai fazer, as nossas prioridades, os nossos sonhos. Muito obrigada, viu? Um ótimo evento para você. Obrigado a você. Tchau, tchau, Brasil. Renan, a nova campanha do Lula diz que o Brasil está pronto para mais. Se o PT ganhar, o que vem mais para o Brasil? Acho que mais impostos, mais juros. Acho que mais avanços do Comando Vermelho do PCC pelo território brasileiro. Acho que isso aqui a gente já pode ter certeza. O resto serão grandes surpresas, quase nenhuma positiva. Quase nenhuma ou nenhuma. Agora, dos últimos 23 anos, 17 foram governados pelo PT. O que isso diz sobre o brasileiro? O Brasil ele se tornou, quando comparado com outras nações em desenvolvimento ou no Conselho Geral das Nações, menos importante. Acho que o nosso papel diante do mundo é um papel cada vez menor. Isso não se vê apenas diplomaticamente. A nossa participação nas grandes cadeias globais de produção ela é menor. E ela ocupa uma menor complexidade. Então o Brasil passa por um processo de decadência. E as pessoas ainda não perceberam isso. Acho que a gravidade do tema ela não foi colocada na mesa como deveria. E ao longo dos próximos anos, agora com a revolução da inteligência artificial, investimentos cada vez maiores em tecnologia, o Brasil não é que ele vai ficar para trás, né? O Brasil vai ocupar uma posição de quase irrelevância nas grandes discussões. Então isso é apenas muito triste. Analisando os vilões da ficção e os vilões do cenário político brasileiro, para você, quem é o Coringa, o vilão do Batman, no cenário político brasileiro? O Coringa, o vilão do Batman, o cara quer botar fogo em tudo e não tem preocupação nada. Exato, uma preocupação psicopata. Psicopata, niilista.
Eu não diria o Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele quer controle e poder, não é muito a cara do Coringa. Eu acho que não tá. Olha, o Coringa é um personagem que ainda vai aparentar. Não há um Coringa nesse instante. Não, porque todo mundo tá querendo. Alguma medida, todo mundo quer o poder ainda. O Coringa quer botar fogo em tudo. O perigo é o surgimento do Coringa. Isso é, que numa crise como o Brasil verdade. vive, é bem propício surgir um Coringa. E o Drácula, aquele que só quer sugar o sangue das pessoas? Ah, o Drácula, vamos botar aqui uma entidade material, o Centrão. Vamos botar, quer colocar o Ciro Nogueira como representante disso, o Judiciário, mas o Ciro Nogueira serve bem como o Drácula. E o Cuca, aquele que bota medo nas crianças e tal. A Cuca, no caso, né? Bota medo nas crianças. Nas pessoas, assim, no caso. Então, eu tô pensando, acho que a Janja. A Janja. Darth Vader, aquele que apoia o imperialismo, algo meio que ditatorial, muito poder centralizado. Darth Vader nesse jogo. Vou botar aqui o Xandão, acho que é um Darth Vader. Pra finalizar, quem seria a mula sem cabeça? Mula sem cabeça? Pô, é que já foi a Janja, né? Já. Eu não costumo subestimar os adversários, eu chamar o Lula de mula. Seria uma piada boa, mas ela seria repetitiva. Eu vou colocar... Não, eu vou botar o Lula, vai, já foi a Janja. Tá bom. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a você. Valeu, um abraço. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Você fala muito de construir uma nova agência. Sair da câmera. Tá bom assim, gente? Tá ótimo. Você fala de construir uma nova direita e uma agenda liberal um pouco diferente. A gente está falando aqui em um fórum que trata de cultura e que quer trazer informação para as pessoas que estão. Qual que você acha que é a mudança cultural que precisa ter no Brasil para poder realmente implementar uma nova direita como política nacional? Eu acho que, acima de tudo, o Brasil é um país que é uma cultura de baixa confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. E as pessoas colocam seus interesses personalíssimos antes do interesse coletivo, do interesse geral e, inclusive, dos propósitos que uma nação tem que ter. Isso vem desde o período colonial, acho que tem muita análise, tem muita literatura sobre isso. Sérgio Buarque de Holanda já escreveu sobre isso. E esse é um elemento que nós precisamos desconstruir. Uma sociedade de trocas voluntárias bem feitas, uma sociedade em que negócios são feitos e que juros ficam mais baratos, é uma sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras. E para quebrar esse ciclo de desconfiança, que está presente no influenciador que vende jogo do Tigrinho, que vende Blaze do próprio seguidor, ou no político que enfia todo mundo no escândalo de INSS, você vai ter que começar do topo. Então, você tem que ter um grupo de pessoas ou um grupo político que inspire outras lideranças a ocupar posições de poder e que façam as coisas de maneira diferente para inspirar do topo para a base. Revoluções nesse sentido nunca vem da base para o topo, sempre vem do topo para a base. Então, eu acredito que construir lideranças verdadeiramente virtuosas nesse sentido e que criem relações sólidas de confiança é a única maneira da gente quebrar esse clima, porque eu creio que esse é o grande problema cultural brasileiro. Há um individualismo perverso nisso. Não é o bom individualismo, é um individualismo perverso, que é o individualismo que gera o patrimonialismo nosso. Muito obrigada. Só mais uma pergunta. Você mantém a sua posição de que o Zema e o Caiado deveriam se retirar da candidatura? Lógico, na verdade eu mantenho a posição que todos deveriam retirar e eu ganhei a eleição. É óbvio, né? Eu acho que nenhum deles vai querer fazer isso, mas eu mantenho. Eu estendo o convite pro Lula e pro Flávio também. E até pro Cury. Gostaria de trabalhar menos nisso. Fazer campanha dá muito trabalho. Muito obrigada. Obrigado a você. Renan, tudo bem? Prazer, eu sou a Carla Lins, da Gazeta de São Paulo. E eu queria te fazer uma pergunta. Antes da gente falar sobre seu plano de governo, por que uma pessoa que está assistindo hoje a gente, que não é de direita, não é de esquerda, deveria confiar que você vai mudar as coisas e ser um político diferente de quem sempre promete e nunca faz? Porque, por 3 razões. Eu tenho as melhores propostas e elas estão publicadas, elas não são conversa, não são ideias jogadas no ar, elas são propostas que estão em livro e já estão sendo debatidas exaustivamente há pelo menos 2 anos. 2, eu não estou envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E 3, eu estou em 12 anos de histórico como liderança política no Brasil defendendo o que é certo. E mesmo apontando para as pessoas o que deveria ser feito e as pessoas não concordando, porque defender o que é impopular, mas certo, é sempre mais virtuoso defender do que defender o que é popular quando está certo e o que está errado. Defender na dificuldade é o que você vê a qualidade moral de um homem ou de uma mulher. Então, nesse sentido, eu sou, de todos os candidatos postos, a pessoa que mais cumpre esses requisitos e estou aqui para provar isso. Renan, uma das coisas que mais me chama a atenção é que você ficou como anos como um estrategista ali, quase que um arquiteto da política. Por que você resolveu sair desse lugar em que você estava indo muito bem, inclusive, para se tornar candidato à presidência da República? Eu acho que o destino te puxa, são coisas que você não escolhe. Eu tenho entrevistas no meio do ano passado com essa pergunta e eu falava, não, imagina. O destino te puxa, o destino te conduz mais do que você conduz ele. Inclusive
É um grande engano que os nós seres humanos temos a imaginar que nós controlamos o destino. Você consegue empurrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ele vai te puxar. E o destino me puxou até aqui e eu não vou negar. Um dos pontos altos do MBL hoje, acho que para mim, para muitas pessoas, é a grande diferença que vocês fazem com relação à comunicação nas redes sociais. Vocês são completamente disruptivos, gostam de viralizar, ainda que para alguns com temas um tanto quanto polêmicos. Você acredita que em 2026, nessas eleições, é possível viralizar sem emburrecer politicamente uma sociedade que muitas vezes nem entende uma proposta política? Bom, prazer, essa é a minha campanha. Eu tenho uma campanha que eu falo de propostas em absolutamente todos os meus vídeos. Eu não estou incorrendo naquela coisa besta que existe, que o maior problema são as hipersimplificações. Como, por exemplo, a gente vê nos candidatos à direita e falam, olha lá, a esquerda, ela é comunista. Ou esquerdista, ó, o fascismo chegou. A gente não está incorrendo nisso. É uma campanha que não está com um funk do não sei o quê. É uma campanha que está falando de propostas. E a gente está viralizando falando de proposta. Eu não pretendo abrir muitas concessões naquilo que a gente acredita como proposta de comunicação nossa. Não vamos fazer uma campanha diferente daquilo que a gente acha que precisa ser para qualificar e estamos indo bem. Renan, o seu desempenho ele muda drasticamente de acordo com quem está fazendo a pesquisa. E quando as pesquisas elas apontam para um meio mais digital, você acaba saindo à frente dessas pesquisas. Você acredita que hoje outros candidatos, ou até a própria imprensa que eu vi que não te chamou para os debates, estão te subestimando e subestimando o poder da internet, das pessoas que te seguem e que estão ali com você acreditando na sua campanha? Olha, a imprensa me chamou para os debates, eu vou estar presente no da Band, com certeza eu vou no da Globo, estamos em conversa lá com a SBT, eu acho que é natural a minha presença nos debates. Houve, por um período, por parte da grande imprensa, uma cobertura menor minha do que outros candidatos, inclusive estavam atrás de mim nas pesquisas. Eu acho que isso faz parte do processo, o partido nosso tem apenas 8 meses. Mas isso eu não vou reclamar, eu acho que faz parte do jogo. Eu tenho que me tornar grande e me fazer conhecido. Sobre as pesquisas, em geral as pesquisas em âmbito digital elas vêm acertando mais, elas captam as tendências antes do que outras pesquisas. E há também no Brasil uma multiplicidade de pesquisas, de institutos, e quem conhece como são feitas as pesquisas, e eu agora estou tendo que conhecer, é igual quando você conhece como são feitas as leis, as salsichas, você depois não quer contar para todo mundo porque é feio. E boa parte das pesquisas elas estão atendendo a interesses específicos, de candidaturas específicas, de leituras de jogo específica e aí a gente confia mais em algumas e menos em outras. Renan, para finalizar, você hoje acredita que, vamos supor, daqui a 4 anos, 2030, você foi eleito, trouxe políticas públicas, se eu pudesse te cobrar sobre uma única coisa para garantir que o seu mandato de fato foi efetivo, sobre o que em 2030 eu deveria te cobrar? Você pode me cobrar no final do primeiro ano. Se a pessoa for capaz de comprar um celular sem se endividar e ela andar na rua ao longo de um ano sem ser roubada, essa vai ser uma conquista civilizacional única. Então, um ano. Estarei aqui para te cobrar, me cobre, caso por favor. você seja eleito. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a você. Oi, candidato. Pergunta simples. O que você tem a dizer após o comentário do Zema perguntando se você já fez algo de bom pelo setor privado? Bom, eu fiz, né? Diferente do Zema, que estava trabalhando com o pai dele, enquanto eu toquei o impeachment da Dilma, eu fiz o impeachment da Dilma, fui dos articuladores da PEC e do teto, e ajudei também a passar nas ruas e nas redes a reforma trabalhista. Isso sempre está até bancada. Naquele período ele estava trabalhando com o pai dele. Legal, bacana trabalhar com o pai, mas eu estava já trabalhando pelo Brasil. Então, acho que ele deveria dar uma estudadinha na história antes, se ele quer fazer essas alfinetadas, porque é desnecessário. Acho que não funcionou quando ele tentou alfinetar dos candidatos, não vai funcionar comigo também. Candidato, por favor, se me permite, eu cheguei um pouco atrasada, eu queria perguntar para o senhor, eu tenho acompanhado sua agenda e dos demais candidatos, Caiado e Zema, e eu estou percebendo que vocês têm focado no empresariado aqui de São Paulo, sobretudo no mercado financeiro. Como é que o senhor se diferencia do Zema e do Caiado, que também estão mirando esse mesmo segmento, e vocês estão semelhantes nas pesquisas, com desempenho semelhante? Eu acho que assim, conversar com o empresariado, todo candidato a presidente tem que conversar. Então não é uma novidade minha, nem deles, nem de outros. A diferença é que o Lula não está precisando fazer isso porque é presidente. Ele conversou com o empresariado na última eleição, então é apenas parte de um processo normal. E se me diferenciar é apenas falar o que eu falo em todos os lugares. Eu não estou falando para os empresários nada diferente do que eu falo nos eventos. Se eu vou atrair mais atenção, e saíram matérias que o mercado financeiro está mais atraído, houve declarações sobre o agro lá do Mato Grosso também favoráveis a mim, é muito porque há mais calor, há mais energia na nossa candidatura do que nós demais, com todo respeito aos demais candidatos. E eu acho que eles percebem isso. Só mais uma pergunta
pergunta um outro assunto. O senhor chegou a incluir a questão do feminicídio no seu programa de governo? O senhor estava sendo questionado na semana passada. Eu fui pela Natuza e pela Sadi. Ele está inserido na área de violência e segurança pública. O feminicídio é parte de uma chuva, de um drama que existe de violência contra brasileiros como um todo. Na verdade, dentre todos esses crimes que são cometidos, não só contra a mulher, mas contra homens e mulheres, o que mais incide não é nem o feminicídio, é a violência contra a mulher. Tem 250 mil casos, feminicídio é coisa de 1.400. São 250 mil casos dos reportados, fora os não reportados. E aí você tem que criar toda uma estrutura para que a mulher se sinta confortável para denunciar, para que a denúncia se transforme numa ação concreta da polícia, para que ela tenha o marido que agride ela, um namorado. Ela está dentro do plano, na lei de responsabilidade gerencial. Os indicadores de desempenho nas áreas de segurança, que são muito importantes para a gente, que envolvem homicídio, eles vão estar condicionados ao desempenho dos governadores e prefeitos. Nós vamos cobrar, inclusive, para enviar repasses. Essa é uma forma de qualificar a administração pública, porque o Brasil não é o governo federal que vai botar a polícia federal para cuidar de um caso no município ou no estado. Você tem uma instância federativa, só que o governo federal pode qualificar as instâncias federativas dando KPIs, são indicadores de desempenho para que eles cumpram isso. Isso em várias áreas, não só feminicídio. Vou dar um exemplo, saneamento básico. Vou falar uma coisa, porque as pessoas falam muito de feminicídio e se esquecem. Morre mais criança do que vítimas de feminicídio no Brasil. Criança, menina, menino, são 3 vezes mais do que vítimas de feminicídio. Isso também tem que entrar como indicador. Eu acho que não estão falando desse assunto como deveriam falar. Estupros contra a criança também tem que entrar nesses índices. Ontem houve um caso horroroso. Então, tudo isso é muito importante para mim, assim como é o feminicídio. E tudo isso está nos nossos indicadores para a lei de responsabilidade gerencial. É isso. Você tem que ir. Tá, então vamos lá. Obrigado pela pergunta. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.